dia, quarto ano! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, hoje a gente vai fazer a nossa leitura, né, a proposta de gêneros textuais, fatura e reclamação, que está lá no capítulo 5, que é a leitura 1 e a leitura 2, tá? Então, a gente vai ler junto, vai entender e vocês vão fazer os exercícios propostos já no livro, tá bom? Então, vamos lá, ó. Dos gêneros textuais de hoje, nós vamos ver fatura. Fatura não é só a fatura de cartão, não. A fatura, no caso, tem a conta de água, a conta de luz, as contas, os serviços prestados, né? Então, vem para a nossa casa e ali tem uma série de informações. Então, as informações que tem ali, ó, o nome do cliente, a empresa que prestou o serviço, que no caso aqui é uma empresa de serviço de água e saneamento, seja esgoto, né? Tem o endereço da casa do cliente, tem o número do cliente, ali o número do hidrômetro, né, que é o aparelhinho onde libera a água e ali vai contando quantos metros cúbicos, né, qual é a quantidade de água que a pessoa gastou. A leitura anterior e a leitura atual, ou seja, um mês de diferença, né, a leitura do hidrômetro. O número, a data da próxima leitura também tem. A quantidade de água que a pessoa gastou, tá vendo? Ó, o valor. E aqui vem os serviços, ou seja, a água, o esgoto, os tributos, que são impostos, e o valor total que a pessoa vai pagar, tá bom? Assim como o vencimento também tem, ó, tem a data de vencimento certinho. Essas informações são muito importantes, né? A gente recebe na nossa casa o código de barras aqui, que é onde vai ser passado lá ou na lotérica, ou a gente consegue fazer isso no banco, ou pelo aplicativo, né? E tem um número do código de barras também, que a gente pode pagar, inclusive, pelo celular. Todas essas informações são muito importantes. Então, ó, fatura, de acordo com o livro de vocês, é um texto composto de diversos campos: nome do cliente, a empresa, valor, descrição, consumo, e o objetivo é cobrar do cliente sobre um produto, sobre um serviço que foi realizado mensalmente. Então, todo mês vem a fatura. Nela costuma ser apresentado um código de barras que possibilita a localização da conta e o pagamento, tá? Aqui, ó, eu coloquei um exemplo da minha conta, né? Tá vendo aqui, ó, Manuela Junqueira Nunes, sou eu. Então, aqui é essa conta que vem para minha casa, é a SEDAI, que é a nossa empresa que fornece água pra gente. No caso, fornece aqui para Casimiro, Rio das Ostras. No caso de Cabo Frio, Tamoios, acho que é outra empresa, né? E aqui vem o valor, tá vendo? A data de vencimento, a matrícula, hidrômetro, todas aquelas informações que tem lá, tá? O próximo texto da leitura 2 é a carta de reclamação. Seguindo o mesmo padrão lá daquela conta, né, de água, a carta de reclamação é um gênero textual onde o próprio nome diz, né, está reclamando alguma coisa. Normalmente as pessoas reclamam por algum serviço que veio incorreto, ou algum serviço que estava não condiz, né, com o que a empresa se propõe a fazer. Um exemplo que aconteceu, né, foi o problema da água no Rio de Janeiro. Não sei se vocês viram, onde a água estava saindo barrenta. Então, teve muitas cartas de reclamação em relação àquele serviço. Se as pessoas pagam um valor, elas querem ter um produto de qualidade, né? Então, também teve essa questão aí de reclamação, um exemplo, né, da nossa vida. No caso aqui, dessa carta de reclamação, é aquela cliente, né, daquela conta, da primeira conta, que o valor dela veio incorreto. Então, ela mandou uma carta para a empresa e existe todo um procedimento de escrever essa carta de reclamação de uma maneira correta. Por quê? Você tem que escrever de uma forma respeitosa, seguindo um padrão, né, de escrita, de diálogo ali com a empresa, solicitando que a empresa possa verificar o que aconteceu. Então, vamos ler como é que é essa carta de reclamação daquela cliente, ó. A empresa de serviço de águas e saneamento SAES. Prezados senhores, tá vendo como é que ela fala educadamente? Ela não tá falando com um amigo dela, ela não tá falando com um parente, ela tá falando com o representante de uma empresa que presta serviço a ela. Então, tem que ser de uma forma respeitosa e educada, de forma culta. Eu, Cristina dos Anjos, venho apresentar reclamação a respeito de um grave engano na tarifa da água da minha residência em agosto desse ano. Ó, tarifa, dinheiro.
O valor da tarifa do mês de agosto é de R$ 300, referente ao consumo de 30 metros cúbicos de água. A quantidade de água gasta e o valor cobrado estão muito acima dos apresentados nos últimos meses. Como não houve aumento no consumo de água na minha residência, acredito que tenha ocorrido um engano. Diante disso, solicito providências urgentes da SAES para resolver o problema, a fim de que eu não seja prejudicada financeiramente. Atenciosamente, Cristina dos Anjos. Então, no momento que ela enviou essa carta de reclamação lá para a empresa vai fazer uma avaliação do hidrômetro dela, das contas dela, ver direitinho, para ver se procede essa reclamação. Se tiver realmente ocorrido um engano, com certeza o valor, né, ou vai ser estornado, ou seja, se ela pagou a conta, volta para ela aquele valor que ela pagou a mais, ou não vai pagar, né? No caso dela, se a conta tiver a vencer bastante tempo à frente, ela, né, der tempo da empresa fazer a análise, ela não precisa pagar aquele valor, tá bom? Então, ó, aqui pra gente terminar a nossa aula de hoje, vem falando um textinho que também tem lá no livro, que é o consumo consciente. Então, se a gente está falando de conta, água, tarifa, é importante lembrar que a gente tem uma responsabilidade no uso da água, né? Então, o consumo consciente é a gente consumir a água que a gente precisa dela para várias coisas do nosso dia a dia, só que economizando o máximo que a gente puder. E aqui vem falando algumas dicas sobre isso, ó. Reutilizar a água, por exemplo, a água que a gente joga fora da máquina, aquela água de sabão em pó ou de amaciante, você pode lavar uma varanda, você pode lavar o carro, né? Economizar no banho, ou seja, quando você está se saboando, você pode desligar o chuveiro, não tem a menor necessidade da água ficar caindo lá à toa. Desligar a torneira, ou quando vai fazer alguma coisa na cozinha, lavando louça, pode desligar enquanto ensaboa, ou escovando os dentes, enquanto você escova, você pode desligar também. E não lavar calçadas, ou seja, você gastar uma água só para lavar a calçada, que é o ambiente que fica do lado de fora, que a gente sabe que suja toda hora, é uma água jogada fora. Lembra aquilo que eu falei? Aqui em casa, por exemplo, eu só lavo com água reutilizada, que isso favorece, ou seja, a água já foi usada para lavar uma roupa, então não tem problema nenhum a gente lavar, jogar uma água na varanda, na calçada, visto que você já está reutilizando, tá? Então, o consumo consciente é isso, a gente tomar atitudes para que a gente possa economizar, porque é um bem natural, a água, que infelizmente pode vir a faltar. Então, se a gente não quiser que falte, a gente tem que usar a cabeça, né? Ser consciente para que isso não ocorra. Então, ó, focando nos estudos como sempre, recadinho da tia, qualquer dúvida, zap ou plataforma, tá? Façam os exercícios, esses exercícios aqui, ó, dessas páginas que eu coloquei para vocês, 35, 36, 37, 42, 43, 44, são os exercícios fáceis, essa parte do livro é bem facinho, tá? Faça chuva, faça sol, tente, tá? Faça até conseguir. Qualquer dúvida pode falar comigo. Escolham um tempinho de vocês em casa para vocês estudarem com responsabilidade, tá? Porque já já, se Deus quiser, a gente vai ficar junto novamente na escola, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.